Olá! Nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês 5 dicas práticas de como aprender e estudar uma nova língua. Bom, eu não vou nem enrolar muito, tá? A primeira dica que eu quero dar para vocês, na verdade, é uma instrução, porque eu já estudei muitas línguas diferentes na minha vida, eu falo 7 línguas, e planejo fazer um vídeo separado para falar com vocês sobre como eu aprendi tantas línguas, mas a verdade é uma só. Precisa da sua persistência na hora de estudar essa língua. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é persistir. Ah, mas eu não estudei por uma semana, eu não estudei por um mês, eu não estudei por 2 meses. Se você ainda tem a vontade de estudar a língua, persista. Então, assim que você perceber que você não está se dedicando o tanto que você deveria, você volta a se dedicar o tanto que você deveria. Ah, mas já passou um mês, já passou um ano, você volta e continua como se nada tivesse acontecido. O cérebro, quanto mais repetição e mais contato ele tiver com aquela língua, mais você vai ser capaz de aprendê-la. Então, não desista. Essa é a primeira coisa. Você sempre vai ter que se lembrar de que é um trabalho de formiguinha, porque nada vai acontecer do dia para a noite ou da noite para o dia. Então, não é que um dia você vai acordar falando a língua que você quer aprender. Na verdade, você vai aos poucos construindo esse vocabulário e essa língua nova na sua cabeça. Então, uma hora você vai assistir um vídeo no YouTube, vai entender uma palavra que seja, se entender uma palavra de 50 minutos de vídeo, já é o progresso. Então, você monitore o seu progresso a cada dia. Não espere que isso vai ser do dia para a noite, porque isso não acontece. Por isso que precisa da persistência, tá? Então, parou de estudar? Se afastou daquilo? Se é o seu objetivo, se é realmente aquilo que você quer aprender, então se dedique, por mais que isso demore, uma hora vai chegar. E aí, a próxima dica que eu te dou é: tenha um objetivo definido, tá? Estabeleça exatamente o motivo pelo qual você quer estudar aquela língua. Porque, na verdade, você não precisa saber a língua inteira para você se comunicar com alguém. Então, você precisa primeiro definir o motivo pelo qual você quer estudar aquela língua, e aí assim você vai poder construir o conhecimento do qual você precisa. Você precisa dessa língua para se comunicar com alguém ou para trabalhar, então talvez seja mais fácil você começar aprendendo aquilo que é relevante para o seu trabalho. Você quer aprender essa língua porque você conheceu alguém e você quer se comunicar com essa pessoa, talvez você se apaixonou, você vai casar com a pessoa de outro país, não sei. Então, mas talvez seja mais fácil você começar a aprender pelas comunicações interpessoais. Então, oi, tudo bem? Como vai? Como não vai? Como você se sente? Como foi seu dia? Tá? Do que exatamente começar por um vocabulário que você usaria se fosse um trabalho. Você vai se mudar de país? Então talvez seja mais fácil, por exemplo, você vai fazer um intercâmbio, talvez seja mais fácil você começar pela linguagem de aeroporto, como reservar um hotel, como falar com a embaixada, como conversar na polícia, por que você está viajando, quais são seus hobbies e etc e tal. Então seja mais fácil começar por esse meio, tá bom? Ou então, você quer falar essa língua porque você quer falar que você fala. Porque é chique falar que fala outra língua. E tá tudo bem, esse é o seu motivo. Então, toda vez que você for estudar, você vai pensar nesse motivo. Ai, vai ser tão lindo quando eu falar francês, porque francês é uma língua linda. Então, se concentre nisso e tenha isso claro para você. Quando você souber falar francês, você vai ser chique e elegante. Então, tá tudo bem. Esse é o seu objetivo, é nesse objetivo que você vai trabalhar. E aí, talvez qualquer lugar seja tudo bem para você começar. Pode começar pela linguagem básica do oi, tudo bem, como vai? Que línguas você fala, de onde você vem? E tá tudo bem com isso. O importante é você sempre se lembrar de que para falar uma língua você não precisa falar tudo naquela língua. Você não precisa ser capaz de dissertar uma tese de doutorado, PhD, para poder falar aquela língua, tá? Você precisa saber se comunicar. Na medida que as pessoas te entendem, é a mesma medida em que você fala aquela língua. E não se preocupe com nada além disso. A terceira dica que eu vou dar para vocês, e essa eu acho que realmente é a mais importante hoje em dia, no momento em que a gente está vivendo. Não diga que não tem dinheiro para aprender uma nova língua, porque você não precisa de dinheiro. Se você tem um telefone celular que te dá acesso ao TikTok, então você tem internet, então você tem aquilo que você precisa para aprender uma nova língua. Eu vou deixar o meu Instagram aqui debaixo na descrição desse vídeo. Eu gostaria que você fosse lá e desse uma olhada no destaque línguas, tá?
Você vai ver que um dia eu tava arrumando meu guarda-roupa e eu achei meus cadernos da escola, assim, de muitos anos atrás. E eu vi meu caderno do nono ano, não sei se era o nono ou se era o oitavo ano, do ensino fundamental 2, ou seja, nem era no colegial. Eu devia ter por volta de 13, 14 anos. Naquela época eu gostava muito da Bulgária, eu não sei por quê. Eu lembro que pouco tempo antes de eu começar a querer aprender búlgaro, eu estava nas Olimpíadas, então eu assistia as Olimpíadas pela televisão e aí eu achava aqueles homens lindos, altos, maravilhosos, e eu quero aprender, né? A doida. Enfim, e aí eu fiquei, nossa, super querendo aprender búlgaro. Então eu colei o alfabeto búlgaro na página do meu caderno da escola para eu poder aprender. E naquela época a gente não tinha tantas facilidades como tem hoje, não tinha Duolingo, não tinha tudo isso. Mas tinha o YouTube e tinha o Google. Então eu jogava no Google aprender búlgaro. E eu estudei o pouquinho que eu sei de búlgaro pela página da Wikipedia. Sim, eu joguei lá, idioma búlgaro, e apareceu a página da Wikipedia e eu comecei a ler e no fim lá tinham algumas frases, algumas coisinhas escritas, né? Então eu aprendi o alfabeto e depois eu aprendi a falar algumas coisinhas em búlgaro. Bom, naquela época não eram muitas as facilidades, era um começo assim da internet forte como a gente vê hoje. Porém, eu consegui aprender um pouquinho. Depois eu fiz a mesma coisa com o holandês. Então, holandês hoje em dia eu leio bastante, falar e entender, eu não tenho muito mais a técnica, porque infelizmente eu perdi o contato com a língua há muitos anos atrás, mas na época eu só joguei no Google e apareceu um site que ensinava o idioma holandês e aí foi ali que eu aprendi. Na época eu falava, já entendia tudo, falava, me comunicava com gente online, foi muito legal. Mas infelizmente hoje acho que falo muito mais alemão do que holandês, então acaba que confunde um pouco a minha cabeça, né? Mas tudo bem. Isso tudo para dizer para vocês que vocês não devem dizer que não tem dinheiro para fazer uma aula, para comprar um livro didático, para fazer aula de conversação ou para comprar um curso, porque você não precisa. Você precisa de um Google ou você precisa de um YouTube, você precisa de um TikTok e você vai ter acesso a milhares de conteúdos diferentes. Tá? E é assim que a gente começa. A gente não começa no grande. Eu vou fazer aula com o melhor professor do universo. Não, não é assim que começa. Você começa com o material que você tem disponível. E ouça de mim, que já fui professora de algumas línguas, né? Sou formada em letras, para quem não sabe, então já dei aula de italiano, já dei aula de alemão e já dei aula de inglês por muito tempo. Você não precisa disso para um começo. Hoje em dia, infelizmente, a verdade é essa. Se você quiser, você abre o Google, você joga lá e você vai ter acesso a muito material de graça, tá? O professor é importante sim, porque é importante que você tenha alguém que te guie, alguém que te dê uma orientação do que é, do qual caminho é mais fácil para você em determinado momento da sua vida e para cumprir certos objetivos que você tem ao falar aquela língua. Porém, ele não é fundamental, caso o que você queira no momento é começar a engatinhar na língua, tá bom? Então, aposte nisso. Aposte que para o começo você pode aprender com os materiais que tem na internet. E depois, a função do professor é te deixar polido. Então, ele vai servir, porque ele vai te dar orientação para aquilo que você precisa melhorar, para aquilo que ainda falta, para as dúvidas que você não consegue sanar de forma individual, tá? E eu tô falando isso e eu tenho aulas o tempo inteiro, pago professores para que me deem aulas. Então, eu mesmo dando essa dica para vocês agora, eu sei da importância que tem um professor. Mas para um começo, para quem diz eu não aprendo uma língua porque eu não tenho dinheiro, a verdade é uma só. Você não precisa para começar a falar outra língua. A quarta dica que eu vou dar para vocês é minta muito. Essa dica é de um professor de russo que eu tive muito tempo atrás, quando eu estava na faculdade. Esse meu professor fazia a gente falar de tudo, então ele falava mente. Mente muito, porque a verdade é que às vezes você quer fazer um exercício falando de hobbies, e aí você não quer falar que você gosta de andar de bicicleta, porque isso não é verdade, você não gosta, você nem anda de bicicleta. Eu não quero falar que eu cozinho, porque na verdade eu nem sei cozinhar. Fale de tudo, você tem que ter, na verdade, é hábito de ouvir e falar aquilo na língua. Isso vai melhorar a sua compreensão
sobre as coisas que estão sendo ditas. Isso melhora a sua capacidade de não traduzir no momento em que você entende aquilo que está sendo dito. E para isso você precisa de prática. Tá? Então, a grande verdade é, quando você está estudando uma língua, minta muito. Então, fala que a vizinha do seu tio, da sua sogra, tem um papagaio. Fala que você gosta de cozinhar. Fala que você tem mãe, fala que você não tem uma mãe, fala que você tem 30 filhos, fala que você tem 30 sobrinhos. E agora fala que você gosta de pular de paraquedas. Fala que você já pulou 37 vezes de paraquedas. Agora fala que você viajou para a China. Fala que você viajou para o Japão. Fala que você não gosta da China. Fala que você adorou o Japão e etc e tal. Então você vai mentindo num sentido de que você precisa exercitar aquela gramática que você está pegando e colocar ela dentro de frases que façam sentido. E aí você consegue exercitar o conhecimento do vocabulário que você tem. Tá? Tanto do vocabulário quanto dos verbos e das construções gramaticais. Então, é essa a importância de você mentir muito. Você precisa exercitar o vocabulário que você tem. E não só nesse sentido de você falando, mas de você ouvindo também. Porque no momento em que você exercita falar, eu tenho duas filhas e na verdade você não tem nenhuma, quando você ouve alguém falando sobre isso, você automaticamente entende melhor aquilo que a pessoa está falando, só por você já ter sido exposto aquele conhecimento ou aquela construção de frase e assim você constrói mais rápido a sua compreensão do idioma também. Então, minta muito. E aí a gente entra numa questão que é o Duolingo. Às vezes as frases do Duolingo elas não fazem sentido, tá? O Duolingo é muito bom para quem quer começar a ter um aprendizado, para quem quer começar a estudar uma língua nova. Ele não é eficiente para tornar ninguém fluente naquela língua, porque também falta muito nas matérias em que ele ensina. Então, essa questão de mentir muito não entra no sentido de faça o Duolingo falando que o peixe subiu na árvore, porque isso não é eficaz, tá? Mas, no sentido de construção de vocabulário, você pode usar o Duolingo sim, não tem problema nenhum, e ele vai te ajudar nesse sentido. Mas aqui, quando eu digo de minta muito, eu quero dizer minta com frases que têm sentido, e que tem sentido para o uso que você quer dar para aquelas frases, né? Então, fale muito sobre trabalho, se você quer aprender vocabulário para o seu trabalho. Fale muito sobre família ou objetos da família, se você está casando com alguém que fala a língua que você quer aprender e etc e tal. Então a verdade é essa, minta muito, mas minta de uma forma que fará sentido e terá utilidade para você. A quinta e última dica que eu vou te dar é invista nos verbos. Invista nos verbos e construa seu vocabulário a partir deles. Então, o verbo, na maior parte das línguas, ele é um objeto central. Ele é a coisa central, é o verbo. Mesmo que, por exemplo, em idiomas como o alemão, ele fique no fim da frase, se você não ouvir a frase até o fim, você não sabe do que o alemão está falando. Então você fica até o fim assim na expectativa do verbo. O verbo é extremamente importante. Não só aprender a conjugá-lo, se é uma língua em que os verbos são conjugados, mas também no sentido de que no momento em que você coloca ele numa frase, você tem que necessariamente aprender o vocabulário que vai circular esse verbo. Ou seja, você precisa aprender sujeitos e predicados, tá? Então você, por exemplo, vou partir do verbo falar. E aí você precisa aprender como fala francês, japonês, inglês, tudo naquela língua. Então são objetos que você vai usar com o verbo falar e você precisa saber deles. Então, a partir do momento em que você usa o verbo como o objeto central do seu texto ou o foco central do seu aprendizado, vai ficar muito mais simples de você aprender o vocabulário que circunda ele. Porque na maior parte do tempo, a gente nunca está falando palavras ao vento. Fogo, casa, língua, saber, etc e tal. A gente está sempre falando frases onde o verbo existe e está ligado com os objetos que ele requer. Então, a verdade é que se você foca naquilo que é central para a construção das suas ideias, o que está em volta dele tem que vir automaticamente. Se você fica estudando o tempo inteiro palavras soltas, ou você abre um dicionário para ler um dicionário, talvez você não saiba exatamente como aplicar essas palavras soltas em uma construção de texto. Tá? E texto aqui que eu digo é frase, talvez um diálogo. Você não vai saber encaixar aqueles sintagmas dentro da frase que você quer construir.
Por outro lado, se você aprende a partir do verbo, você necessariamente tem que saber como encaixar o que vem ao redor desse verbo. Então fica muito mais fácil de você aprender um determinado assunto ou uma determinada língua, se você focar naquilo que é realmente importante. E aí, óbvio, existem línguas em que os verbos não são as questões centrais. Depende de você entender como funciona a língua que você quer aprender. Bom, essas foram as 5 dicas práticas que eu gostaria de dar para vocês. Se vocês estão planejando aprender uma nova língua, eu espero que elas tenham sido úteis. Elas foram muito úteis para mim desde quando eu era criança para aprender novas línguas e é por isso que eu estou passando elas para vocês hoje. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários quais línguas vocês estão pensando em aprender. Claro, se eu falo as línguas que vocês também estão planejando aprender, eu posso dar mais dicas ou eu posso dar mais instruções para vocês sobre como aprender essas línguas de modo eficiente, tá bom? E aí eu penso em fazer um outro vídeo também para falar com vocês um pouquinho sobre como foi o meu processo de aprendizagem das línguas, quais línguas eu falo um pouquinho, e aí eu quero contar isso para vocês em um outro momento. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se quiser, se inscreva no meu canal e deixe um joinha aí. Tchau, tchau!